Here it comes! Boom shakalaka! Bom, não sei se vocês viram o meu último vídeo. Eu fiz um vídeo dando possibilidades de times para os quais Russell Westbrook poderia ser trocado. Eu dei 6 opções e uma troca foi consolidada apenas um dia e meio após o meu vídeo ser lançado. Russell Westbrook foi trocado para o meu time, ele foi para o Houston Rockets. E a partir de agora ele fará dupla com James Harden, com quem ele já jogou por 3 anos lá em OKC, inclusive chegando às finais de 2012 da NBA, junto também com o Kevin Durant. Então esse vídeo aqui é para dar as minhas considerações sobre essa troca que levou Russell Westbrook ao Houston Rockets e Chris Paul ao Oklahoma City Thunder. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou viajando, eu estou em Porto Alegre, não estou na minha casa em São Paulo, e eu não tenho o meu computador aqui, então eu decidi fazer esse vídeo meio no improviso. Eu acabei de apoiar o celular aqui em cima de uma poltrona e eu estou me filmando. Esse vídeo vai ser com pouquíssima edição, porque, que nem eu falei, estou sem meu computador para editar, eu vou mexer no meu próprio celular, no iMovie aqui, vamos ver o que eu consigo fazer. Então, primeiro, antes de começar, eu queria falar exatamente como foi essa troca. Ela não foi uma troca simples do Westbrook pelo Chris Paul. Para o Houston Rockets, sim, foi apenas o Russell Westbrook, mas junto com o Chris Paul para o OKC, foram 2 escolhas de draft, a de 2024 e a de 2026, de primeira rodada do Houston Rockets, elas vão para o OKC, e 2 possibilidades de troca de escolha no draft. A de 2021, sendo que ela está protegida da escolha 1 até a número 4, ou seja, de 5 até 30 na primeira rodada, o OKC tem o direito de trocar a escolha com o Rockets, caso eles tenham a escolha pior. E em 2025 também outro direito de troca, mas ela está protegida entre a primeira e a 20ª. Rockets tem essa proteção, ou seja, só vai haver essa troca se os 2 times tiverem a sua escolha entre a 21ª e a 30ª, e a escolha do Thunder for pior que a do Rockets, aí eles fazem essa troca e ficam com a colocação do Rockets. Então não foi apenas Chris Paul, foi Chris Paul, 2 escolhas de primeira rodada do Rockets e 2 possibilidades de troca caso a escolha de OKC de primeira rodada fosse pior que a do Houston Rockets. Antes de começar a falar sobre a troca e os benefícios e malefícios para cada um dos 2 times e também para os jogadores envolvidos, eu queria comentar um episódio que aconteceu já alguns meses atrás. Foi noticiado que James Harden e Chris Paul não estavam se entendendo no Houston Rockets. Saíram algumas notícias que eles estavam brigados, que possivelmente Chris Paul iria sair do time, o que foi rapidamente negado, não só pelo próprio Chris Paul, mas também como pelo Daryl Morey, né, que é o General Manager do Rockets. Inclusive ele fez um vídeo com o Chris Paul tirando sarro dessa situação, que haveria algum problema entre os 2 astros, dizendo que era mentira, mas aparentemente quem estaria mentindo no caso era o Daryl Morey, porque mais recentemente agora, depois que a troca aconteceu, meio que deu para perceber que o clima já não estava tão bom assim entre o James Harden e o Chris Paul, e que supostamente até que o James Harden teria solicitado a troca do Chris Paul, dizendo que eles não conseguiriam ganhar um título com o time, com o James Harden e o Chris Paul, enfim, o resto do elenco atual, que Chris Paul deveria ser trocado. Não sei até onde é verdade isso, mas como aconteceu essa troca, a gente começa a suspeitar que talvez o relacionamento dos 2 não tivesse tão bom assim. Inclusive, no meio dessa temporada teve um episódio, e eu como torcedor do Rockets fiquei até meio desconfiado, que alguém filmou os 2 conversando no banco de reservas, meio que discutindo. O Chris Paul faz assim com a mão para dar um soquinho e o Harden meio que empurra a mão dele. Eu lembro de assistir essa cena e falar, acho que a situação entre os 2 já não é mais tão boa como foi assim que o Chris Paul chegou na franquia. Bom, pelo lado do Houston Rockets, por que eles fizeram essa troca? O Rockets quer vencer, quer ser campeão. Ele está em modo win now. Então ele achou que as chances aumentariam, trocando o Chris Paul pelo Westbrook. Na verdade, essa janela que o Houston Rockets tem para ser campeão, que é o auge físico e técnico do James Harden, acaba prolongado com a chegada do Westbrook. Por quê? Porque o Chris Paul já tem 34 anos de idade, o Russell Westbrook tem 30 anos de idade, ele é 4 anos mais novo. Então esse período no qual o Harden está no auge acabaria se prolongando, essa janela de títulos, com a chegada do Russell Westbrook. A gente sabe que o Westbrook já teve lesões, principalmente no joelho, e que talvez ele não envelheça tão bem quanto o Chris Paul, mas de qualquer forma ele é 4 anos mais novo que o Chris Paul, então pelo menos o Rockets ganha aí mais alguns anos de James Harden acompanhado de uma estrela, agora no caso o Westbrook, para tentar voltar a ser campeão da NBA depois de 24 anos aí
que já se passaram desde o último título. Para o OKC, por que foi bom? Bom, eles entraram em modo de rebuild, né? De reconstrução. Então eles estão acumulando escolhas, mais essas duas do Houston Rockets. Agora eles somam 15 escolhas de primeira rodada até 2026. Vou falar aqui rapidamente para não ficar muito chato. Ano que vem eles têm duas, a deles e a do Denver Nuggets, que eles trocaram pelo Jeremy Grant. Em 2021 eles têm a deles, que eles podem trocar com o Houston, e também a do Miami Heat. Em 2022, a deles e a do Los Angeles Clippers, que veio na troca do Paul George. Em 2023, a deles, que pode trocar com os Clippers, e a do Miami. Em 2024, a deles, a do Clippers e a do Houston Rockets. Em 2025, eles têm a deles, que eles podem trocar com o Rockets ou com os Clippers, se quiserem. Em 2026, eles têm novamente a deles, a do Clippers e a do Houston Rockets. São 15 escolhas de primeira rodada até 2026. Isso mostra claramente que a franquia entra em modo de reconstrução, né? De rebuild. Então essa troca serviu para isso. Se livraram do contrato do Westbrook, que era um contrato de mais 4 temporadas de 170 milhões. Pegaram do Chris Paul, que também é um contrato alto, mas só por 3 temporadas. 120 milhões em 3 temporadas. Vai acabar um ano antes. E é bem possível que o Chris Paul talvez nem fique na franquia e que seja trocado para alguma outra. E nisso, para se livrar do contrato, eles têm piques de sobra se precisar incluir no negócio para algum time aceitar esse contrato altíssimo também do Chris Paul. Quanto ao funcionamento do Houston Rockets, muitos se perguntam se o Russell Westbrook vai funcionar não estando 100% com a bola, né? Não começando 100% dos ataques. Bom, aparentemente esse último ano ele já teve um papel mais secundário no time. Ele sempre levava a bola, mas ele aceitou que o Paul George era o mais novo, melhor jogador da franquia, vamos dizer assim. Paul George chegou entre os finalistas para MVP e o Russell Westbrook acabou não ficando em segundo plano, porque ele entendeu que para ser campeão ele precisava de outra superestrela e ele aceitou muito bem o Paul George na franquia. Mas ele soube não ser esse jogador principal da franquia. Mas aí agora pensando em Houston Rockets, do modo que o Houston Rockets joga com muitos arremessadores de 3 pontos, e muitas vezes ele vai ser um jogador que vai ficar parado em alguma posição arremessando de 3 pontos. Ele vai conseguir se adaptar a essa função. A gente sabe que o Russell Westbrook não é o cara mais eficiente nos arremessos na NBA, inclusive ele toma muitas decisões erradas, principalmente em arremessos de 3 pontos. Ele vai saber se adaptar nessa função de arremessador quando o James Harden estiver preparando as jogadas? Essa é uma pergunta que fica no ar. Mas se tem alguém que consegue resolver esse problema, é exatamente Mike D'Antoni, treinador do Houston Rockets, um dos maiores, se não o mais inteligente treinador ofensivo da história da NBA. Ele vai ter que criar uma forma de jogar na qual o Russell Westbrook se adapte ao modo do Houston Rockets jogar, com muitos arremessos de 3 pontos e cestas embaixo da cesta. Embaixo da cesta, o Westbrook é bom, mas nos arremessos de 3 pontos, realmente, ele vai precisar melhorar. Podemos pensar em alguns outros exemplos mais recentes de jogadores que precisaram se adaptar. Quando Allen Iverson foi trocado para o Denver Nuggets, ele precisou se adaptar para jogar junto com Carmelo Anthony, que é um cara que monopoliza a bola em praticamente todos os ataques. É um jogador que faz muitos isolations, né, jogadas individuais. Iverson teve que se adaptar e foi uma dupla que funcionou bem até a página 2. Outro exemplo, lógico, o próprio Houston Rockets. Quando o Chris Paul chegou nos Rockets, todo mundo fazia as mesmas piadas que estão fazendo hoje. A NBA vai permitir que os Rockets joguem com 2 bolas, porque com Chris Paul e James Harden vai precisar de 2 bolas. Bobagem. Chris Paul e James Harden se adaptaram muito bem, inclusive o Rockets, nas últimas 2 temporadas, foi a franquia que mais venceu jogos. Foram 65 jogos na temporada anterior e 53, se não me engano, nessa. Ou seja, 118 vitórias em 2 temporadas jogando com Chris Paul e James Harden. Eu acredito que seja uma combinação bem sucedida. Uma coisa que precisa acontecer é o Harden e o Westbrook sentarem e conversarem. Os dois falarem, ok, nós nunca tivemos um sucesso real, sucesso em termos de título, sendo os principais jogadores das nossas franquias, Westbrook em OKC e Harden em Houston, então a gente precisa fazer isso funcionar, custe o que custar. A gente precisa adaptar o nosso jogo um ao jogo do outro para fazer isso funcionar, porque essa praticamente é a última oportunidade dos dois serem campeões da NBA. Se essa dupla se desmanchar e for um para cada lado, pouco provável que Harden ou Westbrook consigam ser campeões da NBA, claro, sendo jogadores importantes da franquia e não aqueles jogadores que entram nos últimos minutos de jogo. Para o Houston Rockets, tecnicamente, eu acredito que seja um pequeno upgrade, né, a saída do Chris Paul e a chegada do Russell Westbrook, que nesse momento na carreira é um jogador um pouco melhor que o Chris Paul. Então, a pergunta que fica é: quais são as chances do Houston Rockets conseguirem chegar a uma eventual final da NBA? Bom, nesse momento, eu acredito que Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers, pelo elenco que eles formaram,
ainda estejam um pouquinho acima. Eu coloco o Houston Rockets nesse segundo escalão, atrás dos dois times de Los Angeles, talvez junto com o Denver Nuggets, que é um time jovem que vem evoluindo, talvez junto com o Golden State Warriors. Eu não sei como que a franquia vai estar após a saída do Kevin Durant e com o Klay Thompson demorando um pouco para voltar a jogar depois dessa lesão no joelho. Talvez junto com o Portland Trail Blazers, que é um time que vai muito bem na regular season e na temporada passada chegou até as finais da Conferência Oeste. Então vamos ver. Eu ainda acredito que os times de Los Angeles estão um pouquinho acima, mas não seria nenhuma surpresa se o Houston Rockets com Harden e Westbrook, que são dois jogadores muito bons na regular season, se o time de repente ficar com a melhor campanha do Oeste, que nem ficaram há 2 temporadas atrás. E na temporada passada, mesmo começando muito mal, o time ficou apenas 4 vitórias atrás dos Warriors, que foram o seed número 1. Agora falando de OKC, é a primeira vez que o time entra em modo rebuild, né? Desde que ele se mudou de Seattle para Oklahoma. Eu tinha feito um vídeo esses tempos falando sobre rebaixamentos na NBA, né? Quantas vezes cada time teria sido rebaixado caso existisse rebaixamento. E o OKC seria a franquia com menos rebaixamentos na NBA, apenas uma vez, justamente no último ano em Seattle, que foi a primeira temporada do Kevin Durant. Depois eles draftaram o Russell Westbrook e o James Harden. Eles montaram esse time que chegou às finais da NBA e não venceu. Desde então, é o primeiro rebuild que o time está fazendo. Pode começar com o Shai Gilgeous-Alexander, que veio dos Clippers, jogou apenas um ano na NBA, uma temporada muito boa, foi titular do time dos Clippers, que deu trabalho para os Warriors nos playoffs. Veio também o Gallinari, que pode ajudar agora em um primeiro momento, mas não deve ser uma peça fundamental na reestruturação do time. Veio também o Chris Paul, que se realmente o time está pensando num rebuild, mais vale mandar o Chris Paul para outro time, de repente até junto com alguma outra pique, do que manter ele num processo de reconstrução, justamente porque o Chris Paul já está nesse momento com 34 anos de idade. Quanto ao Chris Paul em si, ele certamente não vai querer ficar num time que está em modo de rebuild, afinal, como ele já não é mais tão novo assim, ele ainda quer ganhar um título da NBA, acredito que ele gostaria de ir para um time contender, né? Um time que pelo menos tenha chances de disputar os títulos da NBA. Mas a pergunta é para onde iria Chris Paul? Ele tem problemas de lesão, ele tem esse contrato de mais 3 anos e 120 milhões, não é qualquer time que consegue absorver esse contrato, fora o fato de ele ser um jogador de personalidade forte, vamos dizer assim, que talvez não se encaixe também em algumas outras franquias. Então eu não consigo nem imaginar para onde iria Chris Paul. Ao mesmo tempo, eu não consigo nem imaginar a troca do Paul George pro Clippers e nem do Russell Westbrook pro Rockets. Então, por mais que eu não imagine para onde ele possa ir, ele pode parar em qualquer time da NBA a essas alturas do campeonato. De qualquer forma, ele pode não ser trocado agora, ele pode começar a temporada jogando pro OKC, e a partir do dia 15 de dezembro, todo mundo pode ser trocado de novo, até o fim da trade deadline em fevereiro. Ano passado tivemos algumas trocas bem importantes ali no final da trade deadline. Por exemplo, o Marc Gasol foi do Memphis para o Toronto Raptors, reforçou o time que veio a ser campeão da NBA justamente com o auxílio do Marc Gasol dentro de quadra. Então, mesmo que Chris Paul não saia agora, ele pode sair a partir do dia 15 de dezembro até meados de fevereiro e aí acabar a temporada em outra franquia. Para finalizar esse vídeo aqui, gravado meio no improviso, eu tô cheio de roupa porque tá frio aqui em Porto Alegre, eu queria fazer uma pesquisa. Vou colocar um cartãozinho aqui em cima com uma pesquisa perguntando até onde vocês acham que o Houston Rockets chega nessa temporada com esse novo time centrado em James Harden e Russell Westbrook. Vou colocar algumas opções até as finais da NBA, até as finais da Conferência Oeste, até as semifinais da Conferência Oeste. Enfim, vou deixar uma pesquisa aqui e eu anuncio o resultado no meu vídeo seguinte. E era isso, esse vídeo aqui. Obrigado a quem assistiu. Aliás, vou mencionar aqui, Houston Rockets, além de acertar também com o Tyson Chandler, fechou com Anthony Bennett, primeira escolha no draft de 2013, que jogou as últimas 3 ou 4 temporadas na D-League, virou um exímio arremessador de 3 pontos, muito por isso que o Houston Rockets contratou o Anthony Bennett. Vamos ver então se o Anthony Bennett consegue encaixar um espaço no roster do Houston Rockets para essa temporada. Tyson Chandler já está lá, assumindo o lugar do Nenê, que acabou optando por não ficar na franquia por mais uma temporada. Valeu quem assistiu mais esse vídeo aqui no Boom Shakalaka. Se ficou muito ruim esse vídeo improvisado, se o áudio ficou muito ruim, me avisem, mas realmente foi o que eu consegui fazer a essas alturas do campeonato, beleza? Valeu aí quem assistiu, nos vemos no próximo vídeo aqui no Boom Shakalaka. Valeu, grande abraço.